No relato do Evangelho de hoje, Jesus usa a comparação da videira. Sabemos, a videira é a planta que dá a uva. O significado principal desse ensino aponta para o nosso relacionamento com Cristo e a dependência que temos dele. Cristo é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Se Jesus é a videira verdadeira, o Pai é o viticultor. Ele é quem cuida dos ramos. Estes ramos são classificados em dois grupos: os ramos produtivos e os ramos improdutivos. Os ramos representam todos aqueles que entram em contato com Cristo e seu Evangelho. E dentre estes, o agricultor cuida de limpar aqueles que dão frutos, a fim de que possam produzir ainda mais frutos. Por outro lado, ele também corta aqueles que não dão frutos. Os ramos improdutivos secam, são juntados e lançados no fogo. Isso significa que aquela era a última oportunidade de Jesus advertir seus discípulos antes de ser preso. Então Jesus lhes falou sobre a diferença entre o ramo que dá fruto e o ramo que não dá fruto. Tal diferença está fundamentada claramente sobre o conceito de permanecer nele, estar unido com Jesus. O ramo que dá fruto é aquele que permanece nele, ao contrário do infrutífero, que é cortado, juntado e lançado no fogo. Nessa parábola, Jesus apresenta um ensinamento muito significativo para os discípulos e para todos nós cristãos. A pergunta é: qual é o ensinamento e qual é o contexto desta parábola? O contexto desta parábola narra a indicação do traidor, lá em João 13. Nós estamos no capítulo 15, mas antes, em João 13, é narrada a indicação do traidor. Esse fato gerou uma forte tensão, aflição e inquietação entre os discípulos. E Jesus, percebendo o estado em que se encontravam os discípulos, fala com eles sobre a sua partida, que está prestes a acontecer. E para que não se desesperem com a ideia e fiquem com medo de se sentirem desamparados. E com isso, Jesus os conforta com valiosas promessas ao longo do caminho. Promessas como: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. João 14. Aí Jesus está falando para eles do lar celeste. Outra valiosa promessa diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, que é o Espírito Santo, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14, 16. E mais ainda, Jesus acalma o coração dos discípulos, relatando outra valiosa promessa, que diz: o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará
todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então percebam, Jesus, vendo aquele quadro de ansiedade, de medo dos discípulos, os conforta com essas maravilhosas promessas. De fato, Jesus estava preparando os discípulos para a missão que lhes confiou. A missão de pregar o Evangelho a todos, a todas as nações. E neste contexto, Jesus narra essa parábola da videira e dos ramos, que é uma comparação do relacionamento dele com seus discípulos. Jesus utilizou a figura de uma videira devido ao seu grande significado simbólico. A nação de Israel, no Antigo Testamento, por diversas vezes, era representada por uma videira. Aliás, como curiosidade, no período macabeu, as moedas traziam uma videira estampadas nela. O povo era como uma videira que Deus plantou com muito carinho nas encostas das montanhas da Palestina. Mas a videira não correspondeu ao que Deus esperava. Em vez de uvas boas, deu um fruto azedo que não prestava para nada, segundo o relato de Isaías 5, 3-4. Porém agora, em Cristo, Deus dá início a uma nova vinha. Ao enviar seu próprio Filho ao mundo, Ele possibilita o surgimento de uma nova vida que agora pode produzir frutos. Não por si mesma, por seus méritos, mas porque quem possibilita o surgimento desses frutos é o próprio Espírito Santo, que concede a fé, a mantém e a estimula para que você e eu possamos viver em novidade de vida. Para que um ramo ou um galho dê abundantes frutos, é necessário que ele fique unido ao tronco, para que a seiva que é vital para esse fruto, ela possa fluir do tronco para os seus ramos. A primeira verdade é que Ele é a videira, Jesus é a videira. E deixa claro que os cristãos são os ramos. Esta informação nos leva a entender que todos os cristãos, não somente os discípulos, precisam ter um relacionamento vital com Jesus para permanecerem vivos espiritualmente e frutíferos. Jesus deixa claro que o Pai, apresentado como o agricultor, ele tem tratamentos diferenciados para os ramos. Jesus diz: todo o ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. O Pai, que também é juiz, tomará atitudes de cortar o ramo que for infrutífero. Será uma atitude drástica, mas necessária. Tiago escreve que a fé sem obras é morta. Sabemos que o relacionamento com Deus se dá pela fé. Então, se alguém não produz nenhuma obra agradável a Deus, a fé dele está morta. Este ramo morto será cortado. Será uma disciplina muito rigorosa. Mas diz também Jesus: e todo ramo que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. Esta limpeza
é para o aperfeiçoamento dos cristãos, para que expressem com maior vigor e intensidade o seu relacionamento com o Salvador, produzindo assim mais frutos. No texto do Evangelho lido, os discípulos representam esses ramos que já foram podados. Eles foram tocados pela palavra da graça anunciada por Jesus até os dias de hoje. Até os dias de hoje, Deus faz a poda em nós através da sua palavra, que chega a nós por meio da Bíblia, por meio da pregação da palavra, como está sendo feito hoje. E por tantos outros meios que nós temos oportunidade de acessar, de ouvir, de assistir, de ver. Quando ouvimos uma palavra que nos incomoda, nos embrulha o estômago, nos faz retorcer, você pode crer de todo o coração que é a poda que Deus está fazendo em você. E na continuação desse evangelho, Jesus faz um acréscimo à parábola e diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Amigos, amigas, não se trata de duas coisas distintas. De um lado a videira, do outro os ramos. Não. Videira sem ramos não existe. Nós somos parte de Jesus. Jesus é o todo. Estamos unidos com Jesus. Para que um ramo possa produzir fruto, deve estar unido à videira. Só assim vai conseguir receber a seiva. Jesus disse: sem mim, vocês não podem fazer nada. Olha que forte é isso. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Ramo que não produz fruto é cortado. Ele seca e é recolhido para ser queimado. Não serve para mais nada. Por isso o convite é feito: permanecei em mim. Por vezes as pessoas e a igreja passam por momentos difíceis. São oportunidades de se fazer uma avaliação e refletir sobre a realidade da vida e o relacionamento com Deus e a consagração a Ele. E renovados pela graça e amor de Deus, os cristãos serão motivados a produzir e incrementar a produção de mais frutos para a honra e a glória de Deus, para o crescimento da igreja e o bem-estar de toda a humanidade. E é isto que Jesus quer que entendamos com esta parábola da videira e dos ramos. Ele disse: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Isso ele disse aos 12 discípulos e diz hoje a cada um de nós. Ele quer que todo o povo de Deus tenha este propósito. Mas, sempre tem um mas, lembremos que somente conseguiremos produzir mais frutos quando a seiva divina fluir do tronco, que é Jesus, para os ramos, nós, como suprimento diário para a nossa vida. O suprimento divino vem a nós pela seiva da graça e amor de Deus, pelos sacramentos e pela palavra, através dos quais o Espírito Santo age. Por isso, muita leitura e reflexão da palavra, que é o nosso alimento para permanecermos ramos vivos e frutíferos. Concluindo aqui, lembremos que permanecer na fé em Cristo significa permanecer no amor. A comunidade cristã
o povo cristão, é reconhecido na vivência do amor fraterno. Onde há amor, ali se vê Deus, pois Deus é amor. Um povo, uma comunidade que se mantém unida, respeita as diferenças, respeita as individualidades de cada um e de cada uma. Esta é uma videira forte, é uma videira vigorosa e produz muitos frutos de justiça, de respeito, tolerância, compreensão, encorajamento, companheirismo. À medida em que amamos uns aos outros, estamos glorificando a Deus e seremos verdadeiros ramos. Jesus disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Peçamos a Deus, amigos, amigas, em nossas orações, para que Ele continue a nos conceder esse alimento diário e que assim, encorajados e encorajadas, por estarmos unidos à videira verdadeira, digamos sempre: obrigado. Obrigado, Senhor, porque estás sempre conosco e és a nossa fonte de vida e força. Tu és o nosso Salvador. Amém.